Fala galera, Noviti Mengão aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Gabigol projeta evolução no Flamengo para os próximos jogos. Precisamos melhorar? O Flamengo venceu o Amazonas por 1-0 com um gol de Pedro, nesta quarta-feira, no Maracanã, em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida marcou a volta das vitórias do rubro-negro após 3 jogos sem vencer, mas o técnico Tite continuou sendo alvo de críticas da torcida. Com esse resultado, o rubro-negro volta a campo no sábado, 4 pelo Brasileirão, para enfrentar o Bragantino em Bragança Paulista. O jogo de volta da Copa do Brasil contra o Amazonas será realizado no dia 22 de maio, em Manaus. O momento mais celebrado do jogo foi o retorno de Gabigol. Após 66 dias fora dos gramados, ele entrou aos 18 minutos do segundo tempo e foi ovacionado pela torcida. Após a partida, ele fez um forte desabafo sobre sua situação. O camisa 10 também falou do desempenho do time. Eu acho que fizemos um bom jogo, criamos algumas oportunidades, poderíamos ter criado mais, precisamos melhorar. Precisamos um pouquinho mais de aproximação para poder criar mais jogadas de gols. A gente conseguiu controlar bem o jogo, não sofremos muitos perigos, mas creio que precisamos melhorar e vamos melhor, disse. Por mais que tenha vencido, o Flamengo foi muito vaiado pela torcida após o apito final. O desempenho do time ficou bem abaixo do esperado. Ao todo foram apenas 12 finalizações, sendo 4 somente ao gol do Amazonas, e 67% de posse de bola. Como eu falei, trabalhar com a equipe, melhorar com a equipe, sou mais um, como sempre fui, tenho que sempre ajudar, colocar o meu coração, colocar a minha vontade de vencer para ajudar os companheiros, iniciou o ídolo. Temos uma grande equipe, uma grande torcida, e agora é continuar nessa pegada e sempre melhorar porque no final sempre é para melhor, finalizou Gabriel. Diante do momento do time, a diretoria flamenguista tomou uma atitude envolvendo Tite nos bastidores. Ex-presidente do Flamengo compara a fase atual de Gabigol com o passado, distância quilométrica. Recentemente, Gabigol se tornou um assunto muito comentado no país. O atacante do Flamengo acabou sendo condenado e suspenso por 2 anos do futebol. Entretanto, durante esta semana, o jogador venceu um recurso e conseguiu ser liberado da suspensão. Sendo assim, o atleta já pôde voltar a treinar com seus companheiros de equipe. Ídolo da torcida rubro-negra, o ex-atacante do Santos foi recebido com muito carinho pelos torcedores. Porém, nas redes sociais, algumas pessoas se questionaram quem deverá ser o titular do clube, Gabigol ou Pedro. Mesmo que Gabigol tenha feito história no Mengão, tendo conquistado 2 Copas Libertadores, Pedro vem sendo o titular absoluto do clube. Vale ressaltar que o rubro-negro desempenha melhor com Pedro no ataque. Após a partida entre Flamengo e Amazonas, em que os jogadores da equipe carioca foram vaiados e duramente criticados, mesmo com a vitória, um ex-presidente se pronunciou. Kleber Leite, presidente do rubro-negro na década de 90, opinou sobre a fase de Gabigol. Sem ficar em cima do muro, o ex-dirigente afirmou que o jogador está longe de sua melhor fase. Há uma distância quilométrica entre o Gabigol que vive na memória afetiva do torcedor rubro-negro e o Gabigol de hoje, começou dizendo o ex-presidente do time carioca. Na sequência, Kleber Leite ainda falou sobre o respeito que as pessoas devem ter com o atleta. Com todo respeito ao passado e ao sentimento de gratidão que todo ser humano deve ter, disse. Na ocasião, o ex-presidente ainda aproveitou a oportunidade para criticar uma informação que ele teria recebido. O rubro-negro supostamente teria um time alternativo até o fim da Copa do Brasil. Diretoria do Flamengo toma atitude sobre Tite horas após desempenho abaixo na Copa do Brasil. Flamengo ganhou, mas não convenceu em campo. Mesmo diante da vitória no jogo de ida pela Copa do Brasil, diante do Amazonas por 1-0, no Maracanã, o elenco rubro-negro foi vaiado em diversos momentos em mais uma apresentação abaixo da equipe comandada por Tite. O confronto que marcou o retorno de Gabigol demonstrou que mesmo após realizar alterações durante a segunda etapa, o mais querido não consegue apresentar evolução alguma dentro de campo, gerando preocupação para a temporada. Adilson Batista, técnico do Amazonas, analisou o desempenho da equipe diante de um adversário forte, apontando que conseguiu o que queria, que era deixar o confronto em aberto para decidir com apoio de sua torcida. Além de destacar o desempenho, já que se trata de um clube jovem que conseguiu se impor diante de um adversário qualificado. A gestão do Flamengo confia no trabalho de Tite e respalda o comandante nos bastidores, descartando qualquer possibilidade nesse momento. Entretanto, entende que é o momento do comandante deixar algumas convicções de lado pelo bem do elenco na temporada.
Desta forma, existe uma movimentação interna para passar algumas observações para o comandante diante da última apresentação. Dentre elas, a necessidade de realizar algumas variações táticas. A intenção é que o comandante ouse mais nas escolhas e optando por táticas diferentes, como a utilização da equipe em 4-4-2, para ver se o time consegue engrenar e mostrar uma postura diferente em campo. Isso porque o que a comissão técnica não entendeu ainda é que o Flamengo não precisa apenas vencer, mas sim convencer. Esse é o DNA rubro-negro e é o que faz Jorge Jesus ser tão ovacionado e sempre lembrado no mais querido. Diretoria do Flamengo toma atitude sobre Tite horas após desempenho abaixo na Copa do Brasil. Flamengo ganhou, mas não convenceu em campo. Mesmo diante da vitória no jogo de ida pela Copa do Brasil, diante do Amazonas por 1-0, no Maracanã, o elenco rubro-negro foi vaiado em diversos momentos em mais uma apresentação abaixo da equipe comandada por Tite. O confronto que marcou o retorno de Gabigol demonstrou que mesmo após realizar alterações durante a segunda etapa, o mais querido não consegue apresentar evolução alguma dentro de campo, gerando preocupação para a temporada. Adilson Batista, técnico do Amazonas, analisou o desempenho da equipe diante de um adversário forte, apontando que conseguiu o que queria, que era deixar o confronto em aberto para decidir com apoio de sua torcida. Além de destacar o desempenho, já que se trata de um clube jovem que conseguiu se impor diante de um adversário qualificado. A gestão do Flamengo confia no trabalho de Tite e respalda o comandante nos bastidores, descartando qualquer possibilidade nesse momento. Entretanto, entende que é o momento do comandante deixar algumas convicções de lado pelo bem do elenco na temporada. Desta forma, existe uma movimentação interna para passar algumas observações para o comandante diante da última apresentação. Dentre elas, a necessidade de realizar algumas variações táticas. A intenção é que o comandante ouse mais nas escolhas e optando por táticas diferentes, como a utilização da equipe em 4-4-2, para ver se o time consegue engrenar e mostrar uma postura diferente em campo. Isso porque o que a comissão técnica não entendeu ainda é que o Flamengo não precisa apenas vencer, mas sim convencer. Esse é o DNA rubro-negro e é o que faz Jorge Jesus ser tão ovacionado e sempre lembrado no mais querido. Técnico do Amazonas, Adilson Batista, analisa time do Flamengo treinado por Tite. O Flamengo mais uma vez não fez um bom jogo no ano e saiu muito vaiado no Maracanã. Contra o Amazonas, o rubro-negro chutou pouco no gol e venceu apenas de 1-0 com gol de Pedro. Tite já tinha sido xingado quando apareceu seu nome no telão, antes da partida, e foi novamente muito questionado após o apito final. O comandante terá que se reinventar se quiser afastar essa pressão. Na entrevista coletiva, Adilson Batista, técnico do Amazonas, falou sobre o jogo e enalteceu o treinador flamenguista, além da equipe do Flamengo. Na visão dele, a missão foi cumprida, apesar da dificuldade. Dar parabéns para o cumprimento daquilo que foi treinado, foi observado do Flamengo, do grande time que tem, do grande treinador que tem, Tite. Das dificuldades que nós íamos enfrentar, mas com coragem, respeitando e encurtando. Dentro da proposta nossa, nós cumprimos e muito bem, disse. Eu tenho que agradecer desde que cheguei, recebi carinho e respeito. Hoje nós representamos o torcedor dignamente e ele deve ficar super feliz e enaltecer com esses meninos fizeram, explicou Adilson Batista, que continuou. Abre aspas. Nós precisamos da ajuda deles na Série B e no próximo confronto contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Juntos, sairemos mais fortes, um time competitivo. É isso que iremos cobrar, completou. Flamengo tem transição, a mais rápida que eu acho. Então, a gente tem que ter os devidos cuidados, para o segundo jogo. Ter equilíbrio nos setores, ter um pouquinho de calma, a gente ainda tem um tempo até o compromisso, finalizou. Enquanto isso, o Mengão tem uma parada dura pela frente, que é enfrentar o Red Bull Bragantino fora de casa, no sábado, 4, pelo Campeonato Brasileiro. Tite precisará dar uma resposta junto com o time. O CRF vive o pior momento na temporada, mesmo tendo apenas 2 derrotas no ano. O jogo em si não está funcionando, os pontas não criam jogadas e Pedro aparece apenas brigando entre os zagueiros. E você, torcedor? O que acha da declaração de Adilson Batista sobre o Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.